Boa tarde a todos. Obrigado pela participação, de ter vocês aqui nesse nosso workshop de 2 horas. Meu nome é Renato Borges, sou Product Manager na Prodan, uma empresa aqui de Manaus, então já levo o meu abraço para todo o Brasil e o mundo aí que pode estar participando. Já agradecendo aí a esse grande evento, né, que está se iniciando hoje aí por mais 2 dias. Então vai ser um grande prazer compartilhar essas 2 horas com vocês. Já recebam aí o meu abraço aí aqui de Manaus. Terra quente pra caramba hoje, mas vai dar para a gente conseguir conduzir bem esse nosso workshop. Coloquei o QR Code aí do meu LinkedIn. Vou aceitar vocês lá, podem dar uma olhada depois aí com calma, passar o celularzinho no QR Code e a gente pode prolongar nossa conversa lá no LinkedIn, né? Saber a formação, já venho ter uma bagagem aí na parte de tecnologia, já há mais de 15 anos, atuando bastante na área de gestão também, de desenvolvimento de sistemas, né? E aí também tem meus outros dados, Twitter, Instagram, e um site que eu mantenho também para compartilhar temas de agilidade, processos de negócio e gerenciamento de projetos. Então, bem-vindos. Vamos começar nossa palestra aí, nosso workshop sobre Business Agility, né? Quem já está acompanhando a gente desde do primeiro Keynote, ele falou muito bem sobre Business Agility, de uma forma bem vasta, né? Quais os benefícios que ele tem. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que é o Business Agility, né? Quais são esses alicerces que a gente precisa ter para a gente, de fato, conseguir atingir essa agilidade de negócio. E também vamos falar de algumas ferramentas, né, para que vocês comecem a conhecer, para promover essa transição rumo à agilidade. Então, gente, sempre na introdução a gente costuma conversar sobre o mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não tem como a gente não citar o exemplo da pandemia, né, que trouxe para a gente esse desafio enorme. Nesse ano de 2020, empresas tiveram que se reinventar, basicamente, totalmente, revisar seus processos de entrega, de trabalho, a sua agilidade. Empresas que trabalhavam local agora estão trabalhando em home office, né? O legal todo esse movimento foi que quem não estava preparado, de fato, infelizmente, ficou pelo caminho, né? Porque essa velocidade de mudança está sendo muito alta, né? E se você já trabalha com a empresa que é digital, que é startup, essa transição foi um pouco dolorosa, mas algumas conseguiram se fazer isso. Então, o que caracteriza esse cenário do mundo VUCA, né? A ambiguidade, temos uma chuva de dados, duplicidade, conflito de informação. Então, cada pessoa tem uma interpretação sobre determinado dado, né? Cada pessoa tem um uso para determinado produto. Então, às vezes, você pensa que está lançando algo bacana para determinado público, só que não atingiu aquilo que você estava esperando, né? Então, esse mundo ambíguo, né? As interpretações podem vir a confundir, você tem que estar preparado para isso. Um mundo também muito complexo, né, gente? Os agentes são descentralizados. Hoje, um fato começa onde a gente menos espera, né? A cadeia de ações que vai se acontecendo no mercado, na nossa vida, às vezes a gente tenta perceber onde começou e a gente não sabe, né? Quem é que provocou essa mudança no nosso mercado, no nosso dia a dia, né? A gente não sabe diretamente qual é a causa e o efeito. Então, essa complexidade trouxe para a gente esse desafio. Por que a gente quer planejar tanto algo que a gente não sabe ainda como vai se comportar? Se a gente estressar determinado produto, determinada situação, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele. Então, esse é um mundo VUCA, um mundo também bem complexo. E incerto, né, gente? A gente não sabe esse resultado. Então, não adianta muito a gente ter grandes planos. Esses grandes planos estão sendo deixados de lado devido a essa incerteza que o mercado está proporcionando no nosso dia a dia. Tá? Esse mundo VUCA, pessoal, fez com que as empresas começassem a enxergar
alguns fatores de sucesso para se adaptar a eles, né? Alguns questionam se essa parte do mundo VUCA é algo que veio para ficar, que só está no nosso ambiente. Não, foi só por conta da internet. Sim, a internet ela deu uma força maior para esse mundo VUCA, para essa disrupção. Mas é claro que em outros momentos, em outros cenários, existia esse ambiente também de alta complexidade. Só que o que a gente vive hoje é essa velocidade que o mundo VUCA trouxe para a gente. Então, como se preparar para ele, né? Essa liderança adaptativa trouxe alguns fatores que a gente considera nos dar um direcionamento para trabalhar dentro desse mundo VUCA, né? Primeiro, a gente tem que começar a incorporar essa liderança criativa, né? Já que a gente não sabe muito sobre o futuro, né? Então, como é que a gente pode tentar se preparar para ele, né? Novas ideias de organização, organização do time, novas tecnologias que a gente vai ter que trazer para o nosso dia a dia, construir essa habilidade operacional. Então, se tudo está mudando tão rápido, a nossa empresa, a nossa instituição precisa criar essa estrutura que esteja preparado para essa mudança, né? E não é só simplesmente na missão, na visão. Toda a infraestrutura tecnológica dessa empresa, ela precisa estar preparado para construir essa habilidade operacional. E parece algo repetitivo, mas o relacionamento com o nosso cliente ele tem que ser totalmente reinventado, né? O cliente tem muitas opções de mercado. A gente consegue ver operadoras de celular, sites de internet, diversos competidores. Então, a maneira para você se manter vivo no mercado, né? E às vezes você tomar uma ação, achar que aquele seu produto já é de sucesso e se ficar paralisado, passou-se um dia, talvez aquele produto não tenha mais aquilo que você tanto espera. Então, as empresas estão nas redes sociais, o omnichannel, né? Atendimento via Twitter, via WhatsApp, via Facebook. Como é que a empresa está se relacionando? Que é uma empresa que visa essa agilidade tem que atingir. Então, os executivos estão colocando a agilidade organizacional como prioridade estratégica. Eles estão percebendo que não está para ficar do jeito que a gente está trabalhando, com grandes planos, com grandes demoras, com ciclos longos de entrega, né? Só que do desejo até a conquista exige um empenho, uma jornada muito longa, né? Então essa busca por agilidade é uma prioridade estratégica, só que ainda tem um caminho longo para seguir pela frente. Foi feito pesquisas no mercado para que essas empresas que já estão engateando, algumas já estão até voando nessa parte de agilidade, já estão dando esse retorno de benefícios estratégicos. Por que a gente está tentando se tornar uma empresa mais ágil, né? Que benefícios estratégicos a gente tem percebido no nosso dia a dia? Foi feita uma pesquisa pela Agility Health, está aí o link, vocês podem consultar a pesquisa completa, mas ela já nos dá uma pincelada de quais benefícios essa agilidade está trazendo para o nosso dia a dia. Um primeiro deles, tempos de resposta mais rápido e oferta de alta qualidade. Então, a maneira que a empresa ágil começa a trabalhar, adaptado mais à mudança, ela começa a fazer essas entregas de forma mais rápidas, começa a validar aquilo que ela está entregando de forma mais rápida. E quando ela abraça a agilidade, ela não lança mais produtos que não tenham uma qualidade dentro dele, né? Então, esse é o principal benefício que a gente consegue enxergar na estratégia. Segundo, gente, aumento da receita. Tem uma necessidade. As empresas querem ganhar dinheiro, as empresas querem ter lucro, né? Então, só que o que está mudando nesse cenário? Primeiro, ela está se relacionando melhor com o cliente e o lucro vem como consequência, né? Essa agilidade, né? Participação no mercado de forma mais eficaz e um reconhecimento da marca, né? Então, quando a gente pensa a velocidade que a empresa nos está dando resposta, ela começa a ter a marca bem mais reconhecida. Melhora ainda esse relacionamento com o cliente,
Então, aquela situação onde o cliente chegava com uma demanda e a gente falava que não era possível, porque ia dar muito trabalho ou porque ia demorar. Então, quando você começa a abraçar a agilidade, esse relacionamento começa a melhorar. Sim, é possível. Se eu não sei o conhecimento agora, mas vamos reunir aqui na empresa com a nossa equipe para saber como melhor atender junto ao cliente. Além disso, maior transparência e maior envolvimento dos funcionários. A agilidade, né, como um todo, ela visa trazer essa transparência. Toda empresa precisa saber no que ela está trabalhando para atingir os resultados estratégicos, né? E isso permite com que o funcionário se engaje mais. Se ele está enxergando na parede, numa gestão à vista, que o trabalho dele está beneficiando as vendas da empresa, ele vai trabalhar muito melhor com aquilo, né? Então, esses são alguns benefícios estratégicos que essa pesquisa trouxe para a gente, mostrando as empresas que já estão direcionadas para essa agilidade, já estão obtendo. Essa mesma pesquisa, gente, ela trouxe alguns indicadores preditivos dessa agilidade, né? Então, o que ela enxergou? Ela viu as empresas que já estão nesse cenário, que já estão entregando mais rápido, que já obtiveram aumento de receita, consegue perceber que, olha, eles estão no caminho certo da agilidade, né? Esses são os três principais indicadores que essa pesquisa trouxe para a gente. Modelos de financiamento, gente. O que a gente percebe nas empresas, né? A gente vai chamar de empresas tradicionais, mas nem sempre são assim, ou empresas também de governo. O que acontece é que os modelos de financiamento hoje são feitos de forma muito longa, né? 4 anos, 5 anos e às vezes até anual. E é feito por projetos. E é feito também por setores, por divisões, né? E isso acaba amarrando muito esse modelo de financiamento. Qualquer mudança dentro dele fica prejudicada. Então, quando a empresa começa a fazer esse financiamento baseado em produtos, baseado em oportunidades de mercado, olha, o mercado está indo naquela direção e a gente precisa remodelar o nosso produto para continuar vivo. Então, quando esse modelo de financiamento começa a ir nesse sentido, a gente começa a ter uma possibilidade de ir mais longe, né? Então, esse modelo de financiamento, essa junção com a parte financeira da empresa, junto à nossa equipe de produtos, é um indicador muito importante e preditivo para essa nossa agilidade, né? Outro fator, gente, é a cadeia de valor, o value stream, né? A gente vai ter algumas outras apresentações falando especificamente sobre isso, mas o que ele remete para dentro da empresa? Por que ele é um preditivo? Porque quando você começa a trabalhar com value stream, você começa a ter uma visão melhor de como a tua empresa entrega valor para o teu cliente, entrega valor para o teu mercado. Hoje as empresas trabalham, né, de forma procedimental, só que a gente não sabe onde começa um processo, onde termina esse outro processo. Então, exige também um trabalho de mapear para saber como a gente está trabalhando hoje, para, a partir daí, enxergar os nossos gargalos, né? O que está impedindo que a gente consiga atingir o nosso resultado tão almejado, e isso vem dessa característica do mapeamento da cadeia de valor. Quando você entende como é que você trabalha, né, você começa a identificar o que eu tenho que fazer para ser mais flexível. Por que determinada ação precisa da autorização da diretoria, por exemplo? E isso está impedindo o lançamento do nosso produto em 5 dias. Por que eu preciso pedir autorização para a equipe de operações para colocar o meu produto em produção? E isso também demora mais um dia. Então, onde que estão os nossos gargalos? Então, quando a empresa entende a sua cadeia de valor, o seu value stream, é um indicador que a gente está indo nesse caminho da agilidade, né? É como se a gente estivesse fazendo dever de casa. Olha, é assim que eu estou trabalhando, tá? E fazendo essa parte da melhoria contínua, esse aprendizado, essa experimentação, né? Como você não sabe muito qual vai ser o resultado, é importante que você comece a experimentar, a entender seu cliente, lançar um produto, medir
e retroalimentar. Então, quando as empresas começam a trabalhar dessa forma, também é um indicativo de que a agilidade começa a permear por dentro da empresa. Então, eu tenho o meu financeiro trabalhando mais em conjunto comigo, não simplesmente falando, olha, não vamos investir nisso porque não tem dinheiro, por exemplo. Eu tenho um melhor entendimento de como a minha empresa funciona através da cadeia de valor e eu faço essa melhoria contínua. Será que essa minha cadeia de valor está legal? Qual é o tempo dela, desde o pedido até a entrega do produto? O que eu posso melhorar para que essa velocidade dessas entregas aumente? Né? E essas aves migratórias que eu coloquei para vocês, é bem interessante, né? Porque elas sempre buscam um melhor clima, um melhor cenário, e elas chegam a percorrer, pesquisei isso, tá, pessoal? Mais de 20 mil quilômetros nessa transição, a título de sobrevivência. Então, tem muito sentido a gente trazer para cá que essa migração, esse movimento tem que permanecer para que a gente consiga sobreviver, né, nesse mercado tão turbulento que a gente está vivendo agora. Considerando essa introdução, gente, desse nosso mundo VUCA, né, a parte da liderança criativa, né, adaptativa que a gente tem que trazer para a nossa empresa, e considerando também esses indicadores da agilidade, esses benefícios que a gente espera, queria receber de vocês aí nessa dinâmica, né? Aproveitar para vocês se conhecerem, a gente vai formar algumas salas para que você, de até 7 pessoas, aí o João vai me ajudar a formar essas salas, para que vocês se apresentem entre si. E aí eu queria provocar vocês. Quais atividades que você quer destruir no seu trabalho? Que você está olhando assim, cara, não é possível que a gente ainda está fazendo dessa forma, né? A gente está vendo que o mercado está nesse sentido e a gente continua cometendo alguns erros. Não vou tratar como erro, mas às vezes as empresas usam porque é o que elas têm no momento, né? E para toda inovação, para toda criação, a gente precisa destruir algo, né? E eu queria perguntar de vocês aí, vocês podem chegar quando responder para os seus colegas, cara, quero destruir isso. Não, não aguento mais isso. Mudança aí na priorização, a gente não sabe o que está fazendo, falta de transparência, são alguns exemplos. Mas eu queria que vocês se apresentassem, se conhecessem, e eu vou entrar em cada grupo para que a gente faça essa dinâmica bem legal, que vocês acabam se conhecendo e que a gente perceba o que vocês querem mudar ou destruir dentro do dia a dia de vocês na empresa que vocês estão trabalhando, ou na vida pessoal, não precisa necessariamente ser dentro da empresa. Vamos lá? Vamos lá Oi, começar Renato. essa Eu dinâmicazinha vou. rápida de 10 minutos? Serão 6 salas com 6 a 7 participantes por salas, ok? A gente vai dividir aleatoriamente aqui. Perfeito. Ok. Já dividimos as pessoas, as salas. Beleza? Eles estão me ouvindo, né? Então, acho que você tem que entrar em cada sala para eles te ouvirem. Na verdade, é. Você consegue entrar nas salas? Estou procurando aqui o local. Tu sabe o botão onde a gente entra nas salas? Eu acho que eu vou ter que transformar você no host. Tá. Tá aqui, Join Breakout Room. Beleza. Mano. Renato. Vai ter que tirar.
Voltamos. Oi, pessoal, todo mundo voltando. Show de bola. Muito bom ver vocês. Consegui enxergar com alguns, trocar algumas ideias com alguns. E eu queria que um ou dois compartilhasse aí com outro, com todos nós aqui que estamos participando, o que mais que vocês viram em comum aí na discussão do grupo de vocês. Só levantar a mãozinha aí, que o João tira do mudo e você compartilha com a gente. Quem gostaria de compartilhar um minutinho sobre o que vocês acharam disso? Vocês podem mandar uma mensagem no chat também que eu tiro o mudo de vocês, de quem quiser falar. Beleza. Vamos ver quem vai. Felipe Marques. Felipe Marques, beleza. Oi, Felipe, compartilha com a gente aí como é que foi. Tá conseguindo por algum motivo. Beleza, acho que foi. Então, boa tarde, pessoal. O pessoal estava meio tímido lá na sala também. A gente chegou a ser breve ali no contato, teve, enfim. A dificuldade, eu comentei que eu sou da indústria, né? Eu não sou da TI. E, assim, o cenário da agilidade me chamou a atenção, tendo em vista a transformação lá para a indústria 4.0, né? A gente tem adotado esse conceito. E aí o formato antigo de se fazer as coisas tem tomado muito tempo, né? E a oferta dos dados e todas aquelas coisas está levando a gente por esse novo caminho. Então, assim, pelo que eu entendi lá, até o Edu compartilhou também, eu acho que a centralização também é uma coisa, aquela questão de achar culpado, né? De repente, a morosidade nos feedbacks, e os feedbacks não tão claros, a gente fugir um pouco daquela análise preciosismo, né? E migrar para o empiricismo. De repente, o tempo que eu levo para analisar uma coisa, eu faço 3 testes de hipótese, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa mudar até por conta do formato enxuto que a gente tem visto nas empresas hoje, né? Uma das dificuldades que eu tenho, e na verdade até um dos motivos de eu estar aqui, é entender qual é a trilha para se chegar numa definição e na implementação desse novo cenário. Claro que lá a gente usa o Lean, né? Então a gente precisa manter o Lean, mas a gente tem uma pegada do Agile aí dentro também, e é entender como a gente estrutura isso tudo, claro que fazendo a transição cultural para obter os melhores resultados. Então, assim, eu acho que é mais ou menos, nem todo mundo conseguiu compartilhar, mas é mais ou menos essa pegada, né? Você tem uma visão do escopo, conseguir trabalhar ali num quadro de Kanban para ter uma visão e uma gestão melhor, né? Você trabalhar em cima de sprints para você conseguir fazer isso de maneira mais rápida, daily meeting com aqueles que vão estar ali analisando, né? Que não dá para você trazer o time todo para dentro da sala, mas os responsáveis pela análise, de repente a gente consegue fazer um daily meeting, tá cobrando aí os resultados, né? Como se fosse um coach do trabalho com times diferentes. A gente tem manutenção, operação, qualidade, logística, tudo ali junto, e a ideia são tribos, né? Tentar trabalhar aí com as tribos para alcançar os resultados. E aí, naquilo que a gente fazia um plano de ação do 5W2H imenso, a gente separa por área e tenta fazer um trabalho mais dinâmico. Assim, essa é a minha ideia e eu não sei se estou certo, é por isso que eu estou aqui. A gente não consegue mensurar, né, nesse sentido de experimentação do que está certo e o que está errado, né? É uma definição muito clara que o Lean traz para a gente, é o valor, né? A gente está conseguindo sempre, cada vez mais, entregar mais valor para o nosso cliente. É um caminho que a gente está traçando, né? Obrigado, Felipe, por compartilhar. Alguém mais? Mais algum? Quem levantou a mão? Então, gente, o que a gente tem enxergado hoje, né? De fato que a gente pergunta, né? O que a gente quer destruir, né? Então, tanto na indústria ou mais constantemente, Felipe, na área de software, né? A gente tem também o desafio dessas mudanças constantes e essa parte de priorização, de alinhamento estratégico, ainda tira muito o sono das equipes, né? Como é que eu estou trabalhando em algo que no dia seguinte já se mudou essa prioridade?
ninguém sabe o que o nosso colega está fazendo, né? Tem essa falta de transparência, essa centralização na tomada de decisão, não permitindo a equipe construir, né, ou inovar determinadas soluções. Isso são alguns pontos que algumas pessoas pensam em mudar dentro do seu ambiente de trabalho. Legal, gente. A agilidade, né, ou Business Agility, ele também surgiu ou foi fortalecido lá com o nosso Manifesto Ágil, né? Lá de 2001, então está completando quase 20 anos, né, o Manifesto Ágil, que acredito que muitos de vocês conheçam, né, que devido àquela dificuldade que a gente tinha em entregar projetos de valor, né, não somente no prazo, no custo e no tempo necessário, mas algo que fosse de valor. Então, um grupo de autores se reuniu para tentar uns 4 valores como Manifesto Ágil trouxe para a gente, né? Indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. É importante da direita. Não quer dizer que a gente não vai ter processos e ferramentas, mas o recado que o Manifesto Ágil dá é que os indivíduos, as pessoas, as interações, as equipes que definem melhor qual é a forma, qual é o processo e qual a ferramenta que eles vão trabalhar, né? Teve uma pequena mudança para o Business Agility, que no Manifesto Ágil ele usa o software rodando, né? E aí a gente faz uma pequena mudança, aquela documentação, o que o cliente busca? Algo melhor, uma melhoria para ele. Então é melhor a gente ter um software rodando, valores sendo criados, do que uma documentação abrangente para aquele nosso cliente, né? Colaboração, gente, também, colaboração com o cliente, mais do que negociação de contrato. Então, a gente tem visto que, já na nossa introdução, que a maneira que a gente interage com o cliente tem que ser modificada. E para aqueles grandes projetos, onde a gente ia no cliente, fazia o levantamento, que era o modelo em cascata, e só voltava com o cliente 6 meses, 1 ano depois, né, isso não é mais permitido ou não é mais valorizado nesse nosso dia a dia, né? Então é importante que o cliente esteja junto da gente, colaborando, para que a gente de fato saiba que estamos entregando valor para ele. E a palavra de ordem, que é o responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então, as pessoas que são aversas a mudanças, que não gostam de mudanças, com o Manifesto Ágil é importante ter essa mudança de mindset, essa mudança de cultura, para que a gente tem que planejar. E não Renato, tem pense como... que a agilidade usa mais as ferramentas ágeis. Renato, Diga, João. Oi. Sua recepção falhou um pouco agora, tem como você repetir o que você acabou de dizer? Tem sim, claro. Eu vou... A internet daqui a um pouco está oscilando, eu vou parar o vídeo aqui, tá bom? Vou continuar só com áudio, para ver se melhora. Uma boa ideia, boa ideia. É uma opção. A colaboração do cliente que eu comentei, que nos métodos tradicionais, por assim dizer, a gente iniciava essa análise, essa documentação junto ao cliente lá no começo do projeto e só ia ver o cliente 1 ano depois, 6 meses depois, né? E agora, no cenário do Manifesto Ágil, a gente precisa ter o cliente junto da gente durante todo esse ciclo. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Então, na agilidade, às vezes as pessoas tratam a agilidade como simplesmente velocidade, né? A agilidade planeja, gente, e planeja e muito. Só que ela vai planejando de forma cadenciada. Ela se cria-se uma visão do todo e ela entra nas minúcias só daquilo que ela vai produzir. Não tem por que eu pensar em atividades que eu vou desenvolver daqui 5 meses, 6 meses, mas o que eu vou desenvolver nessa sprint é importante que eu saiba, né? Então,
a gente planeja, a agilidade planeja, e muito, né? Então, o Manifesto Ágil trouxe esse cenário. Ele surgiu dentro do desenvolvimento de software, né? E como as empresas hoje, a gente não consegue enxergar empresas hoje que não trabalham com software, né? O software é tido já como parte da empresa, né? Mesmo a empresa que não é digital usa muitos sistemas digitais, né, para isso. Então, a agilidade veio lá do desenvolvimento de software. Só o que a gente tem percebido? Que o desenvolvimento, gente, é parte da minha cadeia, né? Existem diversos outros universos que eu preciso entender para que, de fato, eu consiga ser uma empresa mais ágil, né? Isso está diretamente relacionado, né? E quando eu falo de oportunidade, gente, toda empresa é bombardeada de oportunidades diariamente. Internet das coisas, né? Indústria 4.0, comentado pelo Felipe, robotização, blockchain, né? São algumas das oportunidades que está o tempo todo batendo na nossa porta. E está o tempo todo perguntando da gente, será que aquilo é oportunidade? Será que não é? Essa é a parte da descoberta, né? Como é que eu consigo dizer que aquilo é uma oportunidade ou não? Tá? Então, o Highsmith colocou esse exemplo desse fluxo, dessa oportunidade, desde a descoberta até eu declinar essa oportunidade ou manter ela no meu portfólio. Então, a maneira que a empresa trata essas oportunidades está diretamente relacionada à forma ágil de pensar, né? Por que a gente vai despender muitos recursos financeiros em algo que não vai dar certo, né? A gente não se pode mais dar o luxo para isso. Então, por isso que esse fluxo tem que ser muito bem gerenciado. A descoberta, a startup, usando MVPs, uma coisa mais simples, só para validar que aquele cliente, de fato, está interessado no nosso produto. Se ele está interessado, que tal a gente escalar esse produto para um público maior e manter ele no nosso portfólio, né? Começando a ter mais rendimento sobre ele. Só que isso tem que ser feito em curtos espaços de tempo, porque eu já vi que o tempo de vida útil de um software é muito curto. Antigamente era 6 meses, depois passou para 3, agora tem gente que fala que é um dia. O software que você lança hoje já não vale mais para amanhã, então se você não está atualizando ele constantemente, a tendência é que ele entre em declínio, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa gestão desse fluxo, dessas oportunidades. Se você não gerencia bem esse fluxo, a gente começa a ser rotulado como, ó, o cliente pediu mês passado, até agora não teve nenhum feedback, nenhuma validação. Opa, o que está acontecendo na nossa empresa, né? Então, a gente precisa criar meios para que o nosso negócio seja pelo Business Agility Institute, que vocês podem fazer um conceito que eu gosto muito, né? Que é essa capacidade e a vontade, né, gente? Que uma organização tem de se adaptar, criar e entregar, entregar mudanças que beneficiem o cliente. Isso é um conceito que a gente tem da agilidade. O outro, né, que vai ter a palestra dela também, se eu não me engano, hoje, recomendo que vocês assistam, Seio Elata, que é da Agility Health, né? A habilidade de se adaptar à mudança, aprender, pivotar, né, que é uma palavra que a gente usa nas startups. Então, mudou, aprendemos, podemos redirecionar o nosso caminho, entregando rápido e prosperando nesse mercado competitivo. Então, observe que a gente tem palavras-chave: adaptação, né? Mudança. Então, essas palavras trazem para dentro da empresa desafios. Como é que eu estou gerenciando a minha capacidade? Rapidinho, gente. Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui e já volto para cá.
Beleza. Melhorou, gente, a recepção? Ela oscila, né? Mas tá dando para entender. Assim, ao meu ver. Entendi. Ah, tá bom. Vou falar um pouquinho mais calmo. Estou aqui com vocês. Vão avisando aí, João, qualquer coisa a gente repete aí. Então, gente, a agilidade de negócio, né, está trazendo essas palavras de gestão de capacidade, criação, mudança, benefícios para cliente. Como é que a gente junta tudo isso? Poxa, mas a agilidade, vista há pouco tempo, não era só no mérito do desenvolvimento de software? Não, a agilidade, a gente está percebendo que vai além disso, né? Vai além da TI que nós vamos ver, né? Obstáculo a gente tem que saltar, daqui a pouco a gente tem que abaixar, tem que mudar de direção, permanecendo-se vivo no mercado. Para ajudar essa busca do Business Agility, existem alguns domínios, né? Como se fosse um to-do list que as empresas podem usar, né? Esse material está lá no Business Agility Institute, vocês podem baixar também esse material. E eles têm esses 12 domínios, né, para dar um direcionamento de como a empresa pode atingir a agilidade de negócio. Observe que o centro dele é o nosso amigo cliente, né? E todas as ações giram em torno do cliente. Então, desde as nossas parcerias, nosso board, a nossa diretoria, a força de trabalho tem que estar relacionada ao cliente. Além disso, temos as ações individuais, pensamento, mindset, growth mindset, que você tem que sempre pensar em melhorias, em crescimentos, que você pensar que você faz parte do produto, né? Craft excellence, que você sempre vai construir produtos de qualidade, tá? A tua estrutura tem que ser de forma ágil, aquela estrutura mais hierarquizada, a tendência é ser reduzida, aquela estrutura mais vertical, a tendência é ser reduzida para uma estrutura mais horizontal. Os teus processos têm que ser ágeis, a tua empresa, de fato, tem que ser ágil, né? Na nossa primeira apresentação, o Fábio perguntou para o Keynote, né? O que você considera como mais importante, olhando até, o Fábio não relacionou esses domínios, né? Mas o Keynote diz liderança. Liderança, 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 liderança. Essa busca desse domínio da agilidade de negócio. Considerando que o nosso cliente, gente, que ele é esse nosso coração, né, da agilidade de negócio, o que a gente pode fazer para conseguir fazer isso? Se o cliente quer, né? A gente precisa entender fim a fim, para que a gente consiga se antecipar, né, a, a essa transição. De fato, a facilitar a vida dele. Para a gente conseguir facilitar, a gente legal que surge da nossa equipe, todo mundo gosta de contribuir. Mas quem dá a palavra final sobre aquele produto, aquele projeto, aquela ideia, é o cliente. Ele que identifica, ele que diz o que é qualidade no final das contas ou não, né? Ele que paga, né, para usar aquele serviço que a gente está propondo, ok? E ele também viabiliza essa aceleração na entrega. Então, se você não traz o cliente para perto, você não consegue gerar as coisas de formas ágeis. Se você vai se encontrar com o seu cliente uma vez por mês, é um mês de trabalho que você pode jogar fora. Se as suas sprints são mais curtas, se as suas validações são mais curtas, existem métodos dentro do próprio Google que as validações é de uma semana, o que você pode errar? Só uma semana, ao invés de você ter errado um mês ou 2 meses
dentro desse trabalho. Então, o cliente ao coração, traga ele para perto, entenda a sua jornada, identifique o que ele considera de valor ou considera de qualidade. E como a gente faz isso, gente? Ferramentas, né? Existem várias no mercado, tá? E depende do conceito, do contexto, do que você quer extrair do seu cliente. Se você quiser ter uma visão mais macro, você pode usar o market segmentation. Se você quiser que seu produto seja direcionado para o público jovem, o público mais idoso, né? Se você quer que o seu produto seja direcionado para determinada região, então é importante que você entenda, através do market segmentation, para onde vai o meu produto. Para isso, eu posso usar pesquisas qualitativas, observação, pesquisas quantitativas, preenchimentos de formulários, né? Então, são ferramentas que eu consigo dar um Renato, direcionamento melhor. você acabou de cair Diga. por alguns... Você caiu por alguns segundos, tem como você... Eu não sei se foi só para Claro, mim. claro. Pode repetir os últimos segundos que você falou? Beleza. Para a gente entender o cliente, a gente precisa começar, por exemplo, com market segmentation. Então, para qual segmento de mercado está direcionado aquele meu produto, né? Observe que a gente está bem no começo dessa nossa jornada. E as empresas hoje, quando os desenvolvedores produzem, às vezes ele nem sabe para onde vai aquele nosso produto, em que mercado ele vai ser lançado, por exemplo, né? Outras ferramentas que a gente usa, customer personas, né? Para a gente criar uma característica desse nosso produto. A gente fala que se a gente for produzir para todo mundo, a gente não está produzindo para ninguém. Então, é importante que você saiba a característica dessa nossa persona, desse nosso personagem, né? Para se fazer. Quando você conhece melhor essa tua persona, os teus requisitos, as tuas histórias de usuário vão ser bem mais direcionadas para isso. E, como bem lembrou, a agilidade é a gente também reduzir desperdícios. E não tem desperdício, deve ter alguns outros, mas não tem desperdício tão ruim quanto você produzir algo que não vai ser utilizado, né? E se você não sabe para quem vai utilizar aquele seu software, o risco é muito grande de você produzir algo que não vai ser utilizado. Então, entenda, conheça bem a persona que vai usar o seu produto. Temos também, gente, o mapa de empatia, né? Se você vai lançar um produto, está ouvindo sobre ele, o que ele espera daquele produto, o que a gente vai tentar reduzir a empatia, ele te ajuda, gente, a priorizar, a te dar um direcionamento. A gente sabe que o cliente tem problemas, tem dores, e o nosso produto, precisa ou diminuir ou estancar essa dor por completo. Como a gente tenta evidenciar isso? Através do mapa de empatia, tá? Que é uma ferramenta que a gente usa para entender o cliente. E trouxe aqui para vocês também, gente, o Service Blueprint é uma ferramenta que a gente tem utilizado para entender a jornada do cliente, né? Às vezes, quando a gente faz um produto, a gente simplesmente se preocupa com os requisitos dele. É aqui no meio. Só o site, só o aplicativo. Mas é importante que você saiba como o cliente, que percurso ele fez até chegar no seu produto. Por quê, pessoal? A gente tem observado que no mercado os produtos têm ampliado as suas áreas de atuação. Construindo mais? Não, quem sabe fazendo parcerias. O Booking começava com hospedagem de hotel, hoje aluga carro, hoje vende pacote de turismo. Então, o leque de oportunidades agregados no produto da Google deve ter surgido através do entendimento de o que o cliente faz
até escolher o local para onde ele vai viajar. Então, isso a gente pode usar o Service Blueprint ou a jornada do cliente, que a gente colocou aqui, Customer Journey, para que você entenda qual é o trajeto que aquele seu cliente está percorrendo. Entendendo o cliente, pessoal, a gente precisa experimentar, né? Usando também essas técnicas, esses métodos que a gente alguns já conhecem bastante, como Design Think Practice, de você se colocar no lugar do cliente, definir, idear e prototipar possíveis soluções para aquele cliente e já colocar para ele validar, né? Podemos usar aí o Mobius Loop, que é esse aqui que está no canto da direita, a descoberta, a entrega, né? Então esse Mobius Map aqui é legal para você mapear o que eu estou fazendo, qual é o objetivo que eu estou querendo atingir, quais são as opções, como eu estou entregando e como eu estou medindo e aprendendo se de fato eu estou entregando aquilo que o cliente precisa, né? Então, quando você começa a experimentar, tem gente que fala bem assim, olha, vamos lançar e ver o que dá. Não pode, pessoal. A gente tem que ter esse nosso plano de medição. O que a gente espera daquele lançamento? A gente espera que adquirir mais clientes? A gente espera que o cliente use mais o nosso produto? O que a gente espera dessa nossa interação? Dessa descoberta até a entrega? O que a gente espera? Para isso, a gente pode usar a prototipação para acelerar esse nosso aprendizado, wireframes, teste AB, POC, né, como são provas de conceitos. E também tem o design sprints, né, que você entende, diverge, converge, prototipa e testa. Tudo isso, pessoal, são ferramentas que a gente tem que usar para experimentar se vamos entregar aquilo que o cliente de fato precisa, né? E quanto mais rápido ou ágil a gente conseguir gerar esses loops, essas aprendizagens, mais ágil a tendência que a nossa... Para que isso funcione, gente, também, depois que eu experimentei, vi que, de fato, aquele produto tem que entrar no nosso portfólio, eu preciso de um time para produzir aquilo. E não é mais time de silos, time de design, time de teste, time de marketing, time de vendas. Não, é um time só. É um time junto, um time multifuncional, um time auto-organizado, onde o Product Manager, com o UX Design, o Solution Lead, ele consegue dar um direcionamento melhor para aquele nosso produto, baseado em quê, pessoal? Baseado na estratégia de crescimento da empresa, né? Considerando que essa estratégia está bem clara, está bem definida, em conjunto com o Product Owner, com o Scrum Master, com o time Scrum, de fato, em cada sprint, entregar algo de valor. Então, observe que a gente validou as nossas ideias e a nossa equipe se imergiu na produção de algo que a gente considera que vai dar certo. E se a nossa sprint vai ser de 2 semanas ou 3, e a gente está medindo isso, a gente pode errar também nesse momento, não tem problema. Nosso time produziu, a gente mediu, viu que não teve o resultado esperado. Então, pivota, pensa em outras soluções para que a gente consiga atingir esse resultado. Legal? Entendemos nosso cliente, experimentamos nossas ideias e colocamos nosso time, né, direcionado para resultados, não somente mais para entrega. Se você olha o time com Product Owner, Scrum Master e time Scrum só para entregar e você não mede o resultado, também é um indicador que a sua agilidade não está acontecendo. Então, não adianta a gente entregar muito se aquilo não está trazendo benefício para a empresa e para o nosso cliente. Beleza, gente? Como é que está o áudio aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo bem, João? Tá tudo bem, tá tudo bem. Legal, que bom que melhorou. Aproveitando a fala do Felipe, né, que tem do Lean, e
E a gente tem começado a observar que essa agilidade, né, não é só mais em software, né? A gente precisa, para de fato ser ágil, entender bem o cliente, ter a experimentação, conseguir entregar aquilo que ele precisa. Só que aí, gente, eu estou olhando só para um produto. E quando começa a ter 3, 5, 20 produtos dentro do nosso portfólio, né? Estou sendo até um pouco tranquilo na quantidade de produtos que as empresas têm, né? Empresas têm centenas de produtos. Como é que é feito esse gerenciamento desse portfólio, né? Tem que ser feito de forma enxuta. Se a gente já tem equipe capacitada entregando, é importante que a intenção estratégica, esse alinhamento dos resultados, seja muito bem direcionado no nosso portfólio, né? Então, a gente precisa estar conhecendo bem, olha a palavra que trouxe do Business Agility, a nossa capacidade trimestral de entregas, essa gestão da demanda. Então, quando a gente vê o C-Level lá cobrando bem da gente, ou falando, preciso de mais, mas a gente tem que entender a nossa capacidade. A gente tem que gerir bem essa nossa demanda, né? E não adianta simplesmente forçar a equipe para entregar mais se não tem um bom financiamento, uma boa governança desse portfólio, se as decisões são demasiadamente longas, né? E não adianta a gente também deixar a decisão ser tomada por cada equipe, referente à estratégia. O portfólio tem que tomar conta disso. Tem que definir onde a gente pretende chegar, que resultados a gente pretende atingir. E esse portfólio enxuto tem que ser direcionado ao cliente. Porque a gente ouve algumas expressões. Não, eu estou fazendo isso porque o meu chefe pediu, o diretor pediu. Beleza. Quando isso está alinhado com o que o cliente quer, legal. Mas quando não está alinhado, vai ser mais uma espécie de desperdício e que não está condizente com o que o Lean, né, propõe. Esse portfólio, gente, ele tem que ser baseado em dados, né? Você sempre trabalhar com achismos é arriscado. A gente precisa de um pouco de sorte, né? Quando a gente lança alguma coisa. Mas a gente só simplesmente basear em achismo é bem complicado. É importante que a gente baseie-se em dados, que a gente meça determinados lançamentos para que nos ajude a mexer no nosso portfólio. E eu tenho visto essa expressão, Value Delivery Office, né? Em comparação com PMO, Project Management Officer, né? Que é o escritório de gerenciamento de projetos, essa estrutura tem que ser mais direcionada a valores. Porque quando a gente começa a buscar agilidade, Value Stream, que eu comentei com vocês, a intenção é que você vai ter diversas trilhas rodando em paralelo dentro da sua organização. Não adianta você só ser ágil em um time. A tua organização toda precisa ser ágil, né? E o portfólio contribui muito com isso. Deixa eu voltar meu vídeo, porque às vezes eu faço assim, e aí vocês entendem melhor o Value Stream. Mas se der alguma falha na comunicação, me avisem. Beleza, gente. E essa gestão do portfólio enxuto, é importante estar claro as estratégias e investimentos. Porque, gente, você tem que saber se aquelas suas ações é para manter o seu produto, é para fazer o seu produto crescer, ou é para transformar, né? E quando você gerencia bem isso, você consegue chegar para o C-Level, para qualquer um, olhar para o teu portfólio e saber, a gente está com poucas ações de transformação. E o que a nossa visão diz é que a gente precisa ser uma empresa inovadora. Mas o que nós estamos fazendo? Simplesmente ações para manter o nosso produto aqui. De vez em quando dá um choque no produto para manter. Não estamos fazendo nada para crescer. Então, o gerenciamento desse portfólio tem que trazer essa transparência. Tá? Planejamento baseado em resultados, não só entregas. A gente sabe que uma entrega vai ser feita, mas qual o impacto dela para o resultado financeiro da empresa, né? Alinhamento organizacional em todos os níveis, importantíssimo. A gente fala muito de agilidade no nível mais operacional, só que ele tem que ter agilidade no nível tático também e no nível estratégico, né? E isso é permitido, né?
você pode ter mudanças tanto a título de produtos, funcionalidades, quanto a título de maneiras de entregar o produto, a título tático, quanto a título de estratégia de entregar o produto, que é a parte mais estratégica da empresa. Sempre priorizado em valor. A organização desse planejamento tem que ser mais trimestral para você ter uma visão melhor daquilo que você vai entregar. E você sempre tem que estar medindo, fazendo a medição, fazendo a governança desse teu trabalho. Então, o portfólio da empresa, a maneira que você gerencia, também é um pilar, né, para essa transformação da agilidade dos seus negócios. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de como isso pode ser visto na prática, né, de forma estrutural, em uma página apenas. É um modelo baseado também na parte de gestão de portfólio, baseado no SAFe, baseado no LES, que são frameworks ágeis que a gente usa também para promover essa estrutura. Então, o que a gente pretende é que a parte estratégica nos dê as metas, os nossos processos trabalhem em cima dessas metas, mas sempre seguindo um fluxo. Necessidade, definição de modelos, o roadmap dos nossos produtos, o backlog de cada produto, o que ele vai entregar, e as equipes sempre trabalhando em cima desse backlog. Enquanto eu estou entregando aqui, significa que aquele meu produto está evoluindo. É importante que essas nossas equipes definam essa janela de entrega contínua, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Acima disso, não recomendo mais não. E que você gerencie a sua capacidade, para que no final você consiga ter o teu cliente satisfeito, a empresa consiga faturar e o teu financeiro também progrida. Se não atingir isso, retroalimenta o seu processo. Onde, Renato? Se for de uma funcionalidade, retroalimenta aqui. Se for de modelo de negócios, retroalimenta aqui. Olha, a maneira que a gente está ganhando dinheiro com esse produto não está legal. Vamos dar uma revisada no modelo de negócio? Isso é uma oportunidade. E, se não for mais aquilo que o cliente quer, a gente tem que vir lá para o negócio para saber identificar melhor essas oportunidades que estão surgindo no mercado. Então, o gerenciamento de portfólio enxuto visa gerenciar esse fluxo. Visa tirar a complexidade desse nosso trabalho, trazendo transparência para o nosso dia a dia. Se a gente consegue fazer esse fluxo tornar transparente, a equipe N sabe em qual produto está trabalhando, qual processo e qual meta eles estão ajudando a empresa a atingir. Legal, gente? Tudo bem aí? Tudo bem, por aqui. Deu tudo O que eu fiz? Eu descompartilhei. Um momentinho. Deixa eu voltar aqui rapidão. Prontinho. Todo mundo aí? Então vamos lá, gente. Olha essa bagunça. Quem nunca brincou, né, de onde está o Wall-E, né? O bate-papo tá liberado aí. Eu vou dar 20 segundos, se vocês conseguirem enxergar bem aí, para que vocês tentem achar o Wall-E. Beleza? 3, 2, 1. Valendo. Quem achar, coloca lá no bate-papo. Que achou. Não diz onde está, por favor. Rapaz, o pessoal é rápido. 3, 2, 1.
Parei. 3 acharam. Denise, João Vitor, Felipe agora achou, né? Com 22 segundos, né? Que bom. Então, gente, o cenário que às vezes a gente se encontra quando quer saber como é que está determinado produto, determinado projeto, muitas vezes é esse, né? A gente olha para esse emaranhado de situações no nosso dia a dia que não nos permitem enxergar de forma fácil onde é que está o nosso Wally, né? E aí a gente tem que começar a usar essa parte da agilidade, do Lean, para tentar contornar isso, né? Quem ainda não achou, eu vou dar mais 20 segundos. 3, 2, 1, valendo. Opa, já surgiu outro. Arlete, Beatriz, legal. Pronto. Parou, né? Então, gente, quando a gente começa a estruturar ou mapear a nossa matriz, a tendência é que se facilite isso, né? Facilite a forma de a gente enxergar, né? Se a gente começasse a numerar esses quadrados, né? Se eu falasse para você, olha, está no quadrado 4, você rapidamente iria enxergar onde que está o óleo. O óleo está nesse quadradinho aí do meio, pessoal. Não sei se vocês enxergaram. Está aqui ele. Vocês enxergaram esse, né? Pessoal que colocou aí ok, né? Não acharam outro não, né? Isso, beleza. Então é esse mesmo, né? Então quando você começa a fatiar, tirar determinadas distrações, né, da sua visão, a tendência é que o seu processo de busca, de entendimento daquilo, seja facilitado. Isso eu tirei de uma dinâmica aí do 5S, da parte do Lean, só para a gente praticar um pouco de quão é importante a gente entender, a gente fatiar, a gente compreender quais são as partes que compõem a nossa empresa. É isso aí, Beatriz. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês, né? E quando a gente vê, gente, se a gente dividisse tudo isso, cada parte dessa, pessoal, é uma parte da nossa empresa. E a gente percebe que o resultado, de fato, só acontece quando essa empresa trabalha em conjunto, né? Então, coloquei um astronauta, Houston, have a problem. O desenvolvimento fala que está entregando tudo maravilhosamente bem, só que a infraestrutura lá está dizendo que não está legal, porque não está seguindo os padrões de infraestrutura como código ou de segurança. O financeiro diz que não tem dinheiro para investir, o portfólio diz que não tem capacidade, o RH está preocupado com os cargos, será que eu vou ter que criar um novo cargo de DevOps, o negócio quer vender, o desenvolvimento produz algo que o negócio não vende, e o resultado, gente, a gente só começa a perceber quando essas partes da empresa, de fato, começam a trabalhar em conjunto, né? Para que isso comece a acontecer, a gente tem que dar uma mexida na nossa estrutura organizacional. Esse é um alicerce também que nós temos para a agilidade de negócio. Aquela estrutura divisional, funcional, ela tem que estar mais direcionada para foco na agilidade. Às vezes a gente monta uma equipe para um projeto e a equipe está lá parada porque alguém decidiu que ela ficaria lá. Ninguém está verificando se de fato ela está entregando algo de valor, né? Essas transições são muito demoradas, né? Então a empresa tem que começar a trabalhar melhor sobre esse value stream, sobre como ela consegue trabalhar desde o mercado até a entrega, né? E constantemente essas estruturas têm que revisar para reduzir esses gargalos. As nossas equipes, elas têm que ser capazes ou capacitadas de conseguir entregar uma solução do início ao fim. Para que isso aconteça, elas precisam ser
multidisciplinares. A nossa equipe tem que ter pessoas especializadas em DevOps, Customer Experience, coaches, né? Pessoal financeiro também tem que apoiar isso. Então, essa nossa estrutura organizacional tem que ter uma mexida nela. Criação de comunidades de práticas, o Felipe citou sobre tribos, né? A comunidade de práticas são pessoas que gostam de determinados temas e sentem vontade de compartilhar aquilo para a empresa. Então, essa estrutura também tem que permitir esse compartilhamento de informação pelas pessoas interessadas, né? E importante que a gente identifique esse funil de demandas. Como é que eu recebo essas demandas? Quais são as minhas trilhas de entregas? Se a minha estrutura organizacional não for remodelada para agilidade, a gente vai estar mexendo em algumas práticas, mas a nossa empresa vai continuar trabalhando como empresas do século passado ou da década passada, né? Então é importante que a gente saiba, estou migrando para esse caminho, um pilar é eu revisar a minha estrutura organizacional. Além disso, os nossos frameworks, né? O que são os frameworks ágeis? Eles são facilitadores, né? A gente observa que no mercado existem treinamentos, né, dos diversos tipos para frameworks ágeis. Scrum, Safe, LeSS, XP, DSDM, são diversos frameworks ágeis que a gente encontra. Tanto para o time, então é o que mais a gente tem visto, né? As pessoas fazem um curso, levam para dentro de um pequeno time para a gente adotar, né? Para melhorar essa nossa entrega, adaptabilidade, previsibilidade e qualidade do nosso time. Se encaixa para tudo, o Scrum se encaixa para tudo? Talvez não. Talvez na equipe de RH eles não usem o Scrum, usem mais o Kanban, né? Então, o framework ágil, ele vem para facilitar essa adoção, né? Ele tem as práticas dele, o Scrum tem as práticas dele, né? Depois que eu faço isso com o time, eu preciso escalar isso. Como é que eu consigo otimizar o ágil em mais equipes? E aí entra outros frameworks como Safe, que eu comentei com vocês, Scrum of Scrums, Scale that Scrum, são diversos frameworks que a gente tem para escalar o Scrum. Passei da barreira da agilidade dentro do meu time, como é que eu faço para tornar isso corporativo, né? Promovendo esse alinhamento com a estratégia, portfólio e planejamento de release. E além disso, gente, surge nesse cenário mais uma complexidade. Agilidade para o time de negócios, ou seja, fora da TI. A adoção de agilidade em outros times além da TI. Porque a gente sabe que a gente começa a ter um linguajar diferente, daily, product backlog, né? Release plan. E o RH, o financeiro, o roadmap do produto, não sabe o que aquilo está significando para o dia a dia deles. Então, a gente também tem que se preocupar de como trazer outros players, o time de negócio, para dentro dessa nossa maneira de se trabalhar, tá? E aí tem essa discussão, né, do Agile Mindset. Uma coisa é, do lado esquerdo, eu usar esses frameworks que eu comentei com vocês. Lean, Scrum, XP, Nexus, Scrum at Scale, LeSS, né? Ter ações, ter práticas. Outra coisa é a parte emocional. É eu ter os valores, as éticas, né? Auto-organização, respeito com as pessoas, colaboração, e os 12 princípios da agilidade. O mindset ágil é a junção do eu fazer e eu ser ágil, né? Então, algumas empresas acham que só elas fazerem o ágil é uma parte, mas não é o todo. Você tem que ser ágil, né? Não só nas práticas, mas na maneira que a gente tem de trabalhar. E um desses valores, dos princípios do Scrum, por exemplo, você tem que dar abertura para o colaborador expor suas ideias, você tem que permitir o aprendizado, né? Os erros, possíveis erros que possam acontecer ao longo do caminho. Então, o Agile Mindset vem nessa junção. E isso também é um pilar, né? É um alicerce para a agilidade nos negócios. Não basta eu simplesmente usar as práticas.
Eu tenho que ser ágil, tá? E isso trouxe esse desafio que eu comentei com vocês. As finanças, gente, que é um dos setores mais procedimentais que a gente conhece, né? E tem motivos para isso, trabalham com dinheiro, né? Eles têm que saber para onde vai aquele dinheiro, né? Mas eles ainda trabalham com orçamento anual. Então, a diretoria reúne o time, as chefias, as gerências, e fala o que nós vamos fazer para esse ano. E aí, cada setor se dá o seu projeto, se dá o seu programa. Cada setor, né? E esse setor fica correndo atrás para gastar aquele dinheiro. Se ele falou que tinha que treinar as pessoas naquilo, ele vai correr atrás para treinar as pessoas. Se o setor de infraestrutura falou que precisa melhorar o data center, ele vai correr atrás para melhorar o data center. Por quê? Se ele não usar esse dinheiro, ele queria 1 milhão, ele só usou 300 mil. Ano que vem ele vai querer 1 milhão de novo, a diretoria, pô, você pediu 1 milhão e você não usou nada. Né? Então, o planejamento financeiro tem essa rigidez que a gente precisa transpor. Né? Esse é um desafio. Né? Então, a agilidade vem no seguinte sentido: como é que a gente consegue fazer as finanças se alinharem ao pipeline de produtos? O orçamento tem que suportar a necessidade dos produtos. Qual produto eu pretendo crescer? Para qual mercado eu pretendo expandir? Né? E alocar recursos para isso. Só que, gente, se no primeiro mês aquilo que eu previ não deu certo, desaloca. Não deixa o dinheiro parado lá. O dinheiro é tão importante, né, para se fazer. Então, uma das opções que a gente tem visto é essas finanças baseadas em produtos, não mais em projetos, grandes projetos. Né? Tem que saber para qual caminho seguir. E esse caminho as empresas conseguem atingir através das evoluções de seus produtos. Tá? Precisa estar próximo da gestão do portfólio, né? Com essas KPIs de entregas e resultados e contratos fixos para contratos ágeis. Né? Eu sempre costumo falar que, às vezes, um cliente faz um contrato de 100 mil com a gente, mas como nós entregamos na primeira interação algo de valor para ele, que ele pagou para a gente 30 mil na primeira interação, ele pode não querer mais esse nosso projeto. E para nós também está tudo bem. A gente coloca uma cláusula lá que já atingiu o resultado, aqueles 70 mil, tu me dá só mais 10% e a gente encerra o produto aqui. A gente tem que ter essa flexibilidade. Por que a gente vai manter um contrato que não está entregando valor? Porque a finança está pedindo. Então, essa maleabilidade, a gente sabe que tem desafios. Vocês podem, a gente vai abrir espaço para perguntas, né? No final, tá, gente? A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que é possível, né? A criação de contratos mais ágeis. Outro grande setor que é fundamental para agilidade no negócio, gente, é o RH, né? Aquela visão que eu coloquei aí mergulhador aí, né? Às vezes está flutuando. A parte de tecnologia, cada dia surge tantos Renato, engineers, tantos anos de experiência. Quando a gente chega... Diga, João. você pode desligar o vídeo de novo? Acho que tá ficando instável de novo a conexão. Beleza. Obrigado, João. Então, gente, o RH, dado essa velocidade do mundo VUCA e do mundo de TI também, ele tem que estar mais próximo para saber o que as equipes precisam a título de contratação, a título de preparação, para eles colaborarem com a agilidade. O RH não tem que ser mais visto simplesmente com a pessoa que cuida da folha de pagamento. Né? Então, ele tem que ter essas ações que permitem a agilidade de fato acontecer com seus colaboradores. Tá? E a gente vê essa descrição de cargos que o RH também não sabe. Será que o DevOps é um cargo? Product Owner é um cargo, é um papel? Então, surgem muito essas perguntas dentro do cenário de RH que a agilidade trouxe para si. Né? Processo de avaliação, gente.
dos funcionários incompatíveis com a cultura da equipe. A equipe está entregando resultado em conjunto, aí vem o RH e tem uma avaliação um pouco mais direcionada, saber se o cara chegou no horário, né? Saber se ele bateu ponto, por exemplo. Às vezes não condizente com a cultura da equipe, né? Isso está errado? Isso está certo? Não. É uma transição que a gente está passando, né? Que o RH precisa estar junto do time de produto. E entender o que essa agilidade se propõe, né? Que é comum o surgimento de novos jargões no nosso dia a dia. Então, o RH tem que estar preparado para isso. E a liderança, gente, né? Tem que ser clara para empoderar o time, para garantir esse alinhamento. Repetindo o que o Keynote disse sobre isso, né? A liderança é fato principal no Business Agility, né? O gestor, pessoal, ele tem que estar mais alinhado com os objetivos da agilidade, né? Então, o gestor tem que estar muito mais preocupado com o desenvolvimento das pessoas, com a melhoria do processo. Se o time migra, né, começa a se transformar, começa a performar, porque já está mais auto-organizado, colaborativo, o gestor tem que pensar o que eu posso melhorar mais ainda no dia a dia dos meus colaboradores, né? Ele tem que remover esses impedimentos, deixar que o trabalho seja feito. E um ponto bem interessante que as empresas têm dificuldades hoje é medir essa saúde organizacional dos nossos colaboradores. A gente vê uma alta rotatividade em algumas empresas, saídas, entradas, mudanças de time. Como é que está a saúde? Será que o gestor está preocupado com isso? Muitos pensam, né, que, cara, isso daí é com cada um, eu não vou nem me meter na saúde dele. Ele tem que chegar aqui e fazer seu trabalho, né, e pronto, né? Então, isso tem que mudar. Essa maneira de a gente enxergar a saúde do nosso colaborador é importante. E eu vou fazer algo diferente, o colaborador quer algo diferente relacionado a isso? Muitas vezes não. Muitas vezes o que ele mais pretende é ter um alinhamento, né? É ter um conhecimento daquele trabalho que ele está fazendo e da importância dele para a empresa. Então, a liderança corporativa é um outro pilar, né, que a gente usa dentro do Business Agility. E como que você mede essa agilidade organizacional, né? A gente faz toda a transformação, só que a gente continua medindo a nossa empresa com métricas que não representam resultados. Às vezes a gente consegue medir, como por exemplo, disponibilidade do sistema. É um tipo de métrica que se usa, mas que não representa nenhum valor para a empresa. Então, quais métricas que é importante que a gente use na agilidade organizacional? Aqui são alguns exemplos. De quanto em quanto tempo eu estou entregando, né? Qual a minha capacidade de entrega? Quando eu falo capacidade, a empresa tem que saber. Eu estou entregando history points, eu estou entregando pontos por função, o que eu estou entregando? Qual é a minha capacidade dessa entrega? O lead time, gente, é importantíssimo para essa entrega de valor. Quanto tempo eu demoro desde o pedido até a entrega? Se a gente não conhece esse nosso lead time, a gente vai ficar tomando ações que a gente nem sabe se está melhorando. Está melhorando o quê? Às vezes a gente fala, precisamos melhorar o nosso lead time, mas de quanto para quanto? Né? Então, a gente tem que entender esse fluxo. Time to market, né? Velocidade para o mercado. Dado uma mudança de pandemia, quanto tempo a gente demorou para se adaptar a essa nova necessidade que está acontecendo no mercado? Né? Existem cases diversos aí, acredito que a Caixa Econômica vai estar presente também, de como fazer o programa lá do auxílio em um tempo tão curto, né? Em tão pouco tempo também criar a maior base de cidadãos, né, no Brasil. Então, como é que está essa nossa velocidade? Além disso, está tendo muita reclamação? Qual é a quantidade de tickets, de erros que está tendo nesse meu produto? Quais produtos estão sendo devolvidos porque está com defeito? Quantos defeitos estão acontecendo? E do nosso lado direito, gente, valor, né?
valor dar uma palestra aí de mais umas tantas horas sobre ele. Mas, como é que eu estou atingindo esse resultado? A minha empresa está crescendo financeiramente? Eu estou atingindo as minhas metas? Eu estou reduzindo o meu custo? O meu cliente está satisfeito? O meu empregado está satisfeito? Então, isso são algumas métricas da agilidade organizacional. Então, a agilidade vem para beneficiar o colaborador, para deixar ele mais focado, para melhorar os resultados da empresa. E isso tem esse desafio de você medir essa agilidade de uma forma diferente, tá? Todas essas medições, é importante que você tenha um big picture. Desde, olha, hoje a nossa meta é melhorar a satisfação do cliente. Então, tá bom. Isso está na nossa estratégia, que vai permear para o meu portfólio de produtos. Cada produto vai ter seu roadmap. Cada roadmap tem o seu plano de release e as entregas vão sendo feitas, né? Observe que essa visão ela já vai ser fatiada assim, ó. Se eu ver que aqui eu não estou entregando, eu já venho aqui e já reajusto para minha próxima entrega. Não, gente, eu não quero mais falar de satisfação do cliente. Ou eu quero adicionar entrada de dinheiro para a empresa. Então, tá bom. O que a gente vai ter que mexer na nossa estratégia, no nosso produto, para que o meu faturamento aumente? Para que a minha retenção de talentos aumente? Então, essa big picture é você olhar para um local e saber aquilo que você está fazendo e como está contribuindo para o sucesso da empresa. Legal? Business Agility. E, gente, sem a nossa tecnologia, né, a tecnologia veio também para permitir melhor que essa nossa agilidade aconteça. Computação em nuvem, infraestrutura como código, o próprio DevOps, né, que também envolve um curso direcionado a isso. Então, nesse cenário, é importante que a gente saiba que já existem tecnologias que permitam a gente caminhar para essa agilidade do negócio. E a gente tem usado um termo bem interessante, que é a antifragilidade. Renato? Meu produto não parar nunca. Renato? Oi, pois não. Essa parte ficou bem falhada, tem como você repetir? Tem, claro. Então, gente, antifragilidade é eu criar na minha estrutura organizacional estruturas que permitam eu viver nesse mundo de caos, nesse mundo turbulento, né? Já existem empresas que elas mesmas se atacam em ambientes de produção, tentando buscar brechas para tentar derrubar o sistema. E nesse mesmo momento ela começa a se preparar para que o sistema dela não caia, né? Isso é um conceito de antifragilidade que as empresas também têm que procurar. A gente comenta que, vindo lá do Deus Grego, tem um livro Antifrágil que eu recomendo que vocês leiam, onde ele comenta que, olha, cortou minha cabeça, nasceram duas, né? Então, se a gente traz isso para o cenário de TI, para o cenário de produtos, cai um produto vai ser declinado, eu já tenho dois na agulha para lançar. Caiu um, sobe mais dois. E assim eu vou vivendo nesse momento nesse momento tão turbulento que a gente está presenciando, tá? Então, pessoal, o Business Agility é esse guarda-chuva aí, e eu não coloquei todos, né? Então, o Business Agility vem desde Design Thinking, Customer Centered Design, entender a nossa jornada. Six Sigma, nem comentei com vocês, mas é a redução de erro ao extremo, né? Value Stream, a gente entender como é que a nossa empresa funciona, juntando com agilidade, Scrum, XP, DevOps, Lean, Kanban. Então, Business Agility é muito mais do que aquilo que a gente imaginava dentro de um cenário de software.
né? Porque para a gente sobreviver nesse mundo de incertezas, a gente precisa conhecer bem nosso cliente, gerenciar bem as nossas capacidades de experimentação, de entregas, conseguir pivotar de forma ágil e aprender com esses erros. Isso é constante, né? A gente tem que criar esse cenário para que, de fato, a gente atinja essa agilidade de negócios. Nosso tempo está legal. João, vamos abrir para perguntas. Pessoal que quiser fazer alguma pergunta, é só mandar uma mensagem aqui no chat e a gente fica de olho. A gente pode também liberar a voz caso queiram também. Eu agradeço. Caso vocês tenham alguma dúvida de algum slide específico, caso vocês queiram que eu retorne ou explique melhor determinado item, fique à vontade. Ou pode também contribuir com alguma colocação do dia a dia de vocês. Aqui, o Felipe quer falar. Pois não, Felipe? Eu vou... Vamos ver se ele consegue desmutar. Beleza, foi aqui. Pessoal, eu de novo aí, né? Então, que é isso, Felipe? Fique à vontade. Não, a pergunta seria assim, se eu tivesse que traçar uma trilha de aprendizado para eu poder implementar o ágil. Lógico que a gente sabe que tem todo o aporte, né, de gestão, de mudança de cultura, mas se a gente pudesse fazer um traçado simples, né, assim, design thinking, Kanban, alguma coisa do tipo que seria a base para eu implementar o ágil. O que você diria pela tua experiência aí? Legal, Felipe. Deixa eu só voltar aqui esse slide aqui, eu acho bem interessante. Acho que vocês estão vendo aí, né? Esses são alguns direcionadores, Felipe. Por onde você tem que começar, é importante você conhecer primeiramente, né, onde estão os teus principais gargalos. O que está te impedindo de atingir aquele resultado. A gente vai ver que determinadas situações vão aparecer. Falta de treinamento, falta de capacidade, liderança não efetiva, e por aí vai, né? Então, nesse cenário, é importante que você conheça um pouco como é que a tua empresa está trabalhando hoje e identifique minimamente, né? Isso muda de empresa para empresa, onde que está engargalando o teu processo. Por que será que o cliente está nos abandonando? Por que ele está usando o outro produto e não o meu? Né? Então, quando a gente começa a identificar isso, nos dá um direcionamento melhor sobre qual desses domínios eu vou atacar. Legal? Qual desses domínios eu vou atacar? Isso é o melhor cenário, Felipe. Tá? Como estão fazendo hoje? Normalmente começam entendendo Oi, Renato. né, para implantar um pouco mais no time, por exemplo, o Scrum. Travou, Renato. E a partir daí começam a... Oi? Ok. Tinha travado um pouco agora. Beleza. Agora voltou. Então, Felipe, o melhor cenário é eu saber onde está o gargalo. Não sei ainda, tudo bem. Por onde eu posso começar? Eu recomendo que comece com um time que você trabalha, né? Com algumas práticas ágeis. Mostre o valor que você conseguiu só aplicando naquele seu pequeno time, naquela tua equipe, vendendo isso para outras pessoas, seus outros pares, e tente escalar nesse sentido, né? Então, tem esse movimento de baixo para cima e pode ter um movimento de cima para baixo. Mas como algumas coisas têm surgindo, mais de baixo para cima. A gente treinando algumas práticas, como, por exemplo, Scrum, DevOps, né? Principalmente Scrum na indústria aí que você comentou. Prepara o time, mede, veja quais resultados você já obteve e aí começa a tentar escalar
para os outros setores sobre isso. Beleza, Felipe? Ok. Renato, temos uma pergunta aqui no chat da Beatriz. Posso? Pode, claro. Vou. Renato, não sei se eu perdi alguma parte, mas senti falta de você mencionar os approaches do Management 3.0. Você não acha que tem tudo a ver com o que é requerido para Business Agility? Perfeito, Beatriz, perfeito. Sim, sim, né? Cada item desse, dentro desse domínio da agilidade de negócio, exige algumas práticas. E o Management 3.0, se vocês observarem nesse documento aí que está o link, ele está presente, Beatriz, em mais ou menos, sei lá, 3 a 4 itens desse, né? Então, essa gestão 3.0 é importante, de fato. A gente ter o colaborador junto, essa gestão de mudança ser bem efetiva. É uma ótima lembrança essa que você colocou. De fato, eu não coloquei todas as ferramentas, todas as práticas, todas as abordagens possíveis que a gente tem. Mas o Management 3.0, com certeza, é uma delas que apareceu e eu não coloquei aí nesse nosso guarda-chuva. Obrigado por colaborar, Beatriz. Alguém mais? Tem uma pessoa com a mão levantada, o Conrado. Por favor, fique à Vou vontade. pedir para ele liberar a voz. Oi, Conrado. Não quer falar? Agora me escutam? Sim, pode falar. Sim, Conrado. Ah, legal, boa Por favor. tarde. Boa Você tarde. falou de um tema, na verdade você ia falar um pouco mais, só que você disse que podia falar aqui algumas horas sobre isso, né? Então, como medir o valor de um time ágil, né, por exemplo. Então, não sei se você pudesse falar um pouquinho como você avaliar um pouco a eficácia de um time ágil, né? Quais são os indicadores chaves assim para eu conseguir monitorar? Eu entendo que você tem que entender um pouco, né, qual a estratégia, a visão da empresa, e em cima disso saber o que é valor, né, e fazer todo o tracking. Mas se você puder abordar um pouquinho mais esse assunto sobre o valor de um time ágil, né, como monitorar. Claro, claro. Obrigado pela pergunta. A gente usando como parâmetro o framework Scrum, né, a gente tem o papel do Product Owner, né, que é o dono do produto. Então, ele é um dos principais responsáveis por garantir, tá, que a equipe está entregando valor. Por quê? Porque ele gerencia o backlog, porque ele prioriza, né, ele faz as dinâmicas junto aos clientes para saber o que tem mais valor, né? Começando nessa nossa pergunta, né, essa resposta que eu estou te dando, ele também tem que ter essa ligação com a própria empresa. Em que sentido? Eu posso medir o valor por ROI, tá? Retorno do investimento, ou taxa interna de retorno também, para saber se aquilo que eu estou produzindo está melhorando o ROI da minha empresa, tá? Além disso, né, quando eu começo a trabalhar com o ROI, só que a gente observa que o ROI é algo que muitas equipes não entendem, só o pessoal do financeiro que pode entender isso, né? Quanto vai melhorar na minha empresa financeiramente aquilo? Só que como eu posso garantir isso, né? Pelo que a gente tem observado, e é um termo que eu gosto muito, o valor é tido como uma hipótese. Quando você trata o valor como hipótese, né, eu tenho a hipótese de que se eu fizer isso, vai melhorar tal coisa. E o meu time precisa me ajudar a validar essa minha hipótese. O valor é uma hipótese. Se aquela entrega que aconteceu fez com que aquela minha hipótese fosse validada, fosse positiva, beleza, deu certo. Se ela foi negativa, a gente faz uma retrospectiva. Por que foi negativo? Será que eu não entendi o que o cliente queria? Será que eu não entendi direito a jornada do cliente? Então,
a resposta sobre o que é valor, eu sempre costumo trazer que o valor é uma hipótese. E como que eu garanto isso? Tentando enxergar bem, através do PO, principalmente, mas não só, junto com um time, validando essa hipótese. Tá? A parte de valor está muito ligada ao trabalho do Product Owner, do Product Manager. Se a empresa pretende, não quer aumentar financeiramente, tá? Ela quer aumentar o número de usuários naquela plataforma. Então, eu tenho que criar artifícios do meu produto, no meu marketing, para que eu aumente o número de usuários naquela plataforma. Naquele momento, aquilo é valor para ela. Né? Eu quero aumentar o número de page views no LinkedIn. O que eu vou fazer no meu produto para que eu aumente o número de page views no meu LinkedIn? Vou ficar mandando e-mail? Vou colocar um relatório de que as pessoas acessaram a sua página. Clique aqui. Aí lá vai eu clicar no LinkedIn para abrir lá a página deles. Então, esse valor muda demais. E esse valor é uma hipótese para dentro do time. Né? Não sei se eu respondi completamente a tua pergunta, mas eu sempre costumo falar que o valor é uma hipótese que precisa ser validada com o time. Por exemplo, número de page views, aumento do ROI, aumento do número de usuários, e esse valor vai variando conforme a estratégia da empresa. Legal? Legal. Desculpa, qual é o seu nome? Meu É o? Conrado. Prazer, Conrado. Fala de onde? Falo do Rio, falo do Rio. Beleza, Conrado. Obrigado por participar. Nada. Obrigado pela palestra. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém, se quiser perguntar, é só levantar a mão ou mandar aqui no chat que eu pergunto para o Renato. Gente, Acho que é isso, então. mas se quiserem me interromper por alguma pergunta, podem fazer, tá? Estamos chegando no nosso horário aqui. Obrigado pela dedicação de vocês, pelo foco que vocês tiveram do início ao fim. Sabemos que 2 horas, né, para a gente falar de agilidade de negócio é um tempo bastante curto. Cada uma daquelas ferramentas, daqueles alicerces, é permitido que a gente consiga se aprofundar um pouco mais, mas espero que o objetivo de mostrar para vocês o que é Business Agility, quais são os alicerces, quais ferramentas a gente pode utilizar, tenha sido transmitido para vocês e que isso seja só o início. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe da Code, com o meu contato também que eu estou deixando aí para vocês. Vou ficar muito grato se vocês forem lá também no LinkedIn, adicionar, para a gente ampliar a nossa rede de contato. Ficar muito feliz com isso. Então, meu muito obrigado pela presença de vocês no evento.